Graça e paz, queridos. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que a turma está afônica hoje, né? Mas é mudança de temperatura, queridos. E normalmente essa época, muita água, muito limão, muita vitamina C e um repouso básico vai restabelecendo aí novamente a saúde dos amados. Vamos para a palavra. Amados, nós ainda estamos nessa viagem com o evangelista Marcos, apresentando o evangelho do Senhor. E hoje nós estamos aqui no capítulo 8 do livro de Marcos. Eu tenho certeza que os irmãos já sabem até o versículo. Já sabe o versículo, pastor, o versículo está na ponta da língua. Tem negócio de será que vai, né? E é rápido o negócio. Marcos capítulo 8, versículo de número 32, um varão lá atrás. Uma varoa. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, pela tua palavra que será ministrada nessa noite aos nossos corações. Planta, semeia e que ela venha dar o fruto na estação correta. Tira de nós todo o cansaço, todo o enfado, toda a dor, toda a preocupação. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos prepara para que nós possamos assim estar prontos para receber a tua palavra. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, queridos. A primeira vez que eu li esse versículo, eu li de novo. Eu acho que eu estou lendo errado. A primeira vez que eu li, quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus falava essas palavras claramente, mas Pedro, chamando-o em particular, repreendeu duramente. E aí eu li de novo, e eu li umas 30 vezes. E cheguei à conclusão de que realmente eu estava lendo correto, estava lendo certo, estava lendo exatamente. E aí eu comecei a rir dessa situação. Eu comecei a rir muito desse versículo aí, vocês vão entender por quê. Jesus, a Bíblia diz que ele saiu de um lugar para um outro lugar, de uma Cesareia para um outro lugar. Aliás, naquela época era uma quadrilha, mas não era de dança, era de mafiosos, chamado Herodes. Existiam muitos Herodes. E a gente, quando lê a Bíblia, vê falar em um determinado Herodes isso, Herodes aquilo, Herodes o tetrarca, o Herculau, Herodes o Filipe. Pastor, esse cara ele estava em todos os lugares? Não, haviam 5 Herodes. E aí a gente acaba numa confusão terrível, fazendo uma confusão terrível. Era uma quadrilha de irmãos, porque o velho Herodes, ele havia morrido, então deixou 5 para disputar ali o governo naquela região. Então Jesus saiu de uma região de um Herodes, foi para a região de um outro Herodes. E ali o Senhor, ele falava claramente a respeito do que as pessoas pensavam sobre ele e de como seria a sua trajetória até a cruz. Nós falamos agora há pouco, a nossa amada irmã falou sobre a cruz, e o Senhor fez uma pergunta. Você pode até pensar, pastor, mas Marcos já falou sobre esse assunto lá no começo. Aliás, o capítulo 8 de Marcos, se você não estiver muito atento, você acha que é um eco de um capítulo bem lá atrás. Porque lá você vai ver a multiplicação dos pães novamente, de peixe. Você vai ver Jesus curando um cego novamente. Você vai ouvir aí, ler o Senhor tratar sobre um assunto que ele já havia perguntado anteriormente, que é
quem o povo diz que é o Filho do Homem? Quem o povo diz que sou eu? Um capítulo atrás aí, uns capítulos atrás do livro de Marcos, nós já lemos sobre esse assunto. Mas Jesus vai enfatizar novamente esse assunto. Vai tocar nesse assunto novamente e ele vai perguntar: quem o povo diz que sou eu? Jesus não estava preocupado a respeito de quem o povo achava que ele era ou deixaria de achar, mas a preocupação ali era se o povo estaria entendendo o que estava acontecendo naquele momento, naquela plenitude do tempo, dos tempos ali, se realmente o povo estava entendendo o que estava acontecendo ou o povo estava viajando, o povo estava passeando aí na maionese, eles estavam navegando sem rumo, né? Boiando em cima da água. Então Jesus, ele vai questionar os discípulos a respeito desse assunto. Será que esse povo está entendendo o que nós estamos fazendo aqui ou eles não estão entendendo nada? Seria mais ou menos isso. Então Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que sou eu? E aí os discípulos vão dizer para o Senhor: mestre, dizem que tu és Elias. Outros vão dizer que tu és João Batista, que ressuscitou e está aí fazendo milagre, inclusive Herodes. E ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que sou eu? E Pedro, ele se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Mais à frente, irmãos, mais à frente um pouquinho, Marcos, ele não vai comentar esse assunto, mas os outros evangelistas vão fazer um comentário acerca dessa passagem, onde Jesus vai falar para Pedro, diz: Pedro, eu dou graças a Deus porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu, ele te revela essas coisas através do Espírito Santo. Marcos não vai entrar nesse detalhe, porque Marcos, amados, ele é um evangelista mais direto, ele vai mais na ferida, ele é um cara mais conciso, é uma espécie de um canela de fogo da época. Então Marcos, ele vai atrás de atingir os pontos nevrálgicos da situação. Mas Jesus faz esse comentário com Pedro. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus falava sobre essas coisas claramente, abertamente. Abertamente o Senhor tratava desse assunto com os discípulos. E vocês vão se deparar com o versículo de número 32, onde o Senhor Jesus, falando essas coisas claramente, Pedro chama Jesus no canto. Olha só a situação. O Pedrão chama Jesus no canto e dá uma bronca em Jesus. Isso parece piada, se a gente analisar bem, dá vontade de rir do negócio desse. A Bíblia diz que Pedro repreende o Senhor duramente. Duramente. Tem uma Bíblia que vai falar que severamente. Outra vai dizer que duramente ele repreendeu Jesus. Tem um político aqui na região que é apelidado de professor de Deus. Eu me lembro muito bem dessa situação aí, Pedro repreendendo Jesus. Eu me lembro desse camarada. Sempre tem aquele cara que ele acha que ele é a cereja do bolo, ele é o cara que conhece de tudo, ele sabe de tudo, e ele vai lá querer falar de tudo um pouquinho. Então Pedro vai lá repreender o Senhor, e Jesus disse: opa, para aí, camarada. Para trás de mim, Satanás, porque tu pensas como homem, tu não pensas como Deus. E Jesus falou isso diante de uma multidão. Eu imagino que se isso fosse hoje, numa época de hoje, um pastor repreendendo um camarada de uma forma dessa, o cara capulava fora, disse: rapaz, ele ficava invocado, disse: não vou mais não. Foi muito duro ali o que o pastor falou para mim, o que a irmã falou, o que o meu irmão falou,
me chamou de Satanás. Mas a Bíblia diz que o Senhor confrontou Pedro duramente, disse: sai para trás, Satanás, porque tu não fala como Deus, tu fala como homem, tu pensa como homem. Aliás, Pedro, ele nunca dava legal para ele. Em Gálatas 2, queridos, se não me falha a memória, Gálatas 2, a Bíblia diz que Paulo vai confrontar Pedro face a face. Alguns teólogos vão dizer que Paulo vai dar-lhe uns tapas no Pedro, sabe? Quando ele diz confrontar face a face, seria mais ou menos isso. E vai dizer: rapaz, tu tens que decidir tua vida, camarada. Tu caminha sobre duas opiniões. Tu vive como um judeu quando tu está com os judeus, e quando tu está com os gentios e que tu vê os judeus, tu quer viver novamente como os judeus. Tem que decidir tua vida. Ou tu apoia os gentios ou tu apoia os judeus. E ali foi uma grande discussão. Se você tiver um tempinho para ler em casa, Gálatas, é um livro pequeno, mas maravilhoso. Leia Gálatas. Então Paulo vai confrontar Pedro nesse sentido. Mas Jesus confronta primeiro Pedro lá na frente. Diz: para aí, camarada. Para trás de mim, porque tu não falas como Deus, não pensas como tu falas como homem. E Pedro ali, ele vai começar a se tocar, porque não dava para ele naquele momento ali. Mas o interessante dessa história, amado, se você observar, a lição que o Senhor deixou para nós, não foi humilhar Pedro, não tem nada a ver com isso, mas é confrontar um indivíduo diante de duas situações. Observe que há poucos versículos atrás, o Espírito Santo falou na boca de Pedro, e mais à frente um pouquinho, Satanás fala na boca de Pedro. Pedro vai lá e diz: Senhor, não, o Senhor não vai estar indo para a cruz, para com isso, Senhor. O Senhor vai estar aqui conosco. Esse negócio de cruz não funciona. Pedro avaliou dessa maneira. Pedro tomou uma posição e avaliou essas coisas. O Senhor não vai estar indo para a cruz coisa nenhuma. O Senhor vai estar aqui conosco e a gente vai meter bala aí, dê o que der, e a gente vai estar aqui na parada. Não tem esses camarada que faz aquele H todo e na hora do pega para capar, ele é o primeiro a botar o pé na carreira e deixa você na brasa ali, sabe? Deixa você ali numa situação difícil. Então esse era o Pedro que fez essa proposta para o Senhor. E ele falou com uma certa autoridade, porque antes ele já tinha recebido um elogio do Senhor. Jesus vai elogiar Pedro quando Pedro vai declarar quem era o Senhor. Mas o Senhor foi muito firme para repreender Pedro quando Pedro estava falando besteira. Disse: não, Pedro, para com isso, porque agora é Satanás que está falando aí na tua boca. E Pedro teve que começar a reavaliar os conceitos que ele tinha ali. E isso, queridos, ainda não mudou 1 centímetro. Nos dias de hoje ainda continua do mesmo jeitinho, no meio da igreja. Você vai encontrar a tiazinha que ela te faz uma profecia maravilhosa e amanhã ela está te amaldiçoando. Você vai encontrar o tio lá, o profeta, o camarada que vai te colocar mais rico do que Bill Gates. E no outro dia ele está te deixando mais miserável do que o camarada do viaduto. Então as coisas, elas ainda continuam dessa maneira. E nós precisamos, queridos, ter discernimento para isso. Discernir os espíritos. Aprender a discernir essas coisas. Começar a ter esse entendimento. Porque está cheio hoje, queridos. A coisa está de uma certa maneira que está incontrolável. E os caras estão brigando entre si, batendo cabeça. E é aquela confusão terrível. Porque falta de
qualidade, de tempo de qualidade com Deus, queridos. Porque não é possível, eu não consigo entender como que uma pessoa, ele ousa descaradamente a brincar com o Senhor. E isso está cheio por aí. O camarada vai passando na rua e ele encontra um outro canela de fogo, um outro camarada, e ele diz: irmão, segura a bênção, e ele joga ali, o outro se abaixa, e aquela arrumação, e o outro dá glória a Deus, recebe o mistério em nome de Jesus, e é aquela confusão terrível, sabe? E você olha para essas pessoas, queridos, brincadeiras à parte, que na verdade a coisa ela está muito séria, mas você olha para essas pessoas e você não vê, camarada, fruto de nada ali. Tinha um senhor de idade que ele era um perguntador, rapaz, ele me perguntava muito, ele congregava numa igreja onde eu congregava, e ele perguntava demais, né? E um dia ele perguntou para mim, ele fazia umas perguntas difíceis, ele dizia: missionário, qual é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo na vida do servo de Deus? Ele era um canela de fogo. Eu disse: rapaz, eu penso, amado, que uma das grandes evidências do Espírito Santo de Deus na vida do homem é próximo dele receber o pagamento dele. Eu creio que um dia antes é quando acontece esse. E ele me perguntava, porque ele levava muito a sério, assim, muito. Se ele soubesse que eu estava ali usando um pouco de sarcasmo, ele iria talvez estressar. Mas ele levava a coisa muito a sério. E ele dizia: mas por que o senhor pensa dessa maneira? Eu disse: porque uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é quando o cara sai pagando todo mundo que ele estava devendo. Sai pagando, sai perdoando quem estava bichado com ele, e sai pedindo perdão de quem ele tinha ofendido, e seguindo a paz com todo mundo. Essa é uma das grandes evidências do Espírito Santo. Devolvendo a carteira do ônibus do cunhado dele, que ele não queria mais dar de volta, e resolvendo a vida dele, desenrolando tudo. Essa é uma das grandes evidências do Espírito Santo. Isso é mais missionário, não é o falar em línguas. Ele disse: não, é conversa fiada. Todo mundo quer falar em línguas, mas duvido alguém andar por sobre as águas. Já viram algum andando? Não tem, irmão. Tem uma lagoa bem aqui perto e um morro aí do lado. Tem muita gente que vai para o morro, para a lagoa, ninguém quer ir, olha. Pastor, lagoa não. Como, rapaz? Todo mundo quer ir para o monte, mas ninguém quer andar por sobre as águas. E sai de lá cuspindo fogo, mastigando prego, e não funciona assim, queridos. Esse era o Pedrão. Pedrão, ele se encheu, tufou o peito e disse: eu sou o cara. Se o Espírito Santo me usou, agora é graça, agora eu vou fazer graça. Eu vou repreender até o mestre. E foi lá e repreendeu Jesus. Jesus disse: não, Pedro, tu está enganado, rapaz. Quem fala não é tu que está falando, é Satanás que está aí, escondido. Satanás está falando pela tua boca. Então Pedro começou a entender, a discernir as coisas, que não funciona dessa maneira. Tempo de qualidade com Deus, queridos, esse é o segredo, é fundamental para nossas vidas, é ter tempo de qualidade com Deus. Orar: Senhor, eu quero o dom, um dom do discernimento do Espírito. É um dom maravilhoso, que muita gente nem sabe que existe isso. O camarada está muito ligado em outros dons, mas o dom do discernimento do Espírito, ele está longe. E às vezes ele fica com o beiço virado, ele fica invocado. A igreja não acreditou na minha profecia, a igreja não acreditou nisso, não acreditou naquilo. E quando você vê esse tipo de coisa, querido, você sendo um homem, uma mulher verdadeiramente de Deus, que tem intimidade com o Senhor, você vai ajudar um caboclo desse, vai aconselhar ele a ele sair dessa, ajudar ele a sair dessa, ajudar ele a mudar os pensamentos, os padrões de vida. Pedro não ficou chateado. Pedro foi procurar entender aquilo ali. Se o cara realmente é um camarada de Deus,
ele vai entender. Porque a Bíblia diz que se ele pular, se ele cair fora, o Senhor Jesus disse que se ele foi embora, é porque ele não era um dos nossos, não. Mas como é bom você beber da sabedoria, ler e se deitar ali na presença do Senhor e se debruçar mesmo e mastigar a Bíblia. Senhor, me dá inteligência, porque eu não quero ser um errante, eu não quero ser mais um aí no meio da multidão servindo de bobo, servindo aí de chacota. Eu quero ser um homem que pode dar alguma coisa. Eu quero mudar, Senhor, evoluir. Eu não nasci para viver plantado aí como se fosse algo, uma rocha morta, um corpo bruto. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que caminhar e eu tenho que crescer na sua presença. Se eu quero, eu preciso dessa sabedoria, e Deus vai te dar. A Bíblia lá em Tiago, a Bíblia diz lá em Tiago vai dizer que aquele que não tem sabedoria, que peça, que o Senhor dá sem questionar. Então, o que ocorre, queridos, hoje, muitas pessoas, mas são muitas pessoas, e às vezes eles chegam com umas perguntas sem pé e sem cabeça. Pastor, eu vi uma pessoa falar sobre isso assim, assado, e é verdade, pastor? Ele mesmo não vai ler a Bíblia, ele não gosta, ele se inquieta em ler a Bíblia. Ah, pastor, dá logo um sono, eu não consigo entender. Isso é um espírito contrário, querido. Repreende ele e se debruça na presença do Senhor ali. Eu quero aprender mais e mais do Senhor, quero ter intimidade com o Senhor, porque se eu tiver intimidade com o Senhor, meu Pai, ninguém vai me passar para trás, e eu não vou servir de escândalo nem de pedra de tropeço. O que tem de crente achando que ele está fazendo uma grande obra, e na verdade ele está servindo de pedra de tropeço, queridos. Isso é muito triste, porque a Bíblia diz: ai daquele que faz errar um desses pequenos, que serve de pedra de tropeço. Melhor que ele botasse uma pedra no pescoço e se lançasse lá no meio do rio. O que tem de famílias destruídas, pessoas com a vida desgraçada, porque ouviram a voz de Satanás dentro da igreja, pastor. Satanás é um dos maiores frequentadores, querido. Se você não sabe, Satanás é um dos maiores frequentadores de igreja, sabe tudo de igreja, é um especialista em igreja, só não faz servir, só não faz obedecer. Mas a Bíblia diz que ele crê que estremece, mas ele não obedece. Então, o que tem de nego ouvindo a voz de Satanás, ao invés de ouvir a voz de Deus, não está escrito. Tem muita gente nessa situação, pessoas que hoje estão aí enroladas seriamente, porque, pastor, é porque o profeta me falou que eu tinha que fazer isso. Que profeta, meu irmão? O profeta, o fulano de tal, aquele que era lá não sei da onde. E cadê o profeta? Não sei, meu. O profeta foi embora e me deixou aqui lascado, olha, meu filho. E deixa o camarada mesmo lá todo quebrado e vai embora. E aí ele vai começar tudo de novo, porque falta de conhecimento, de entendimento, queridos. Falta de entendimento, de conhecimento. Mas quando você verdadeiramente buscar a presença do Senhor, buscar o Senhor com o coração quebrantado, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. E esse lance aí de o falso profeta, isso não é de agora não, isso é mais antigo do que a história do ferro. Desde a época lá de Esdras, de Neemias, quando eles estavam construindo lá os muros, as muralhas de Jerusalém, já havia ali os falsos profetas lá. O camarada estava sentando tijolo com uma mão e olhando para trás, e a outra mão na espada, para ver se alguém não vinha matar ele. Em nome de quem? Em nome de Deus, um falso profeta. Então isso é mais antigo do que a idade da pedra, queridos. Então a gente tem que ter cuidado. Pastor, mas eu considerava tanto o irmão é um irmão de oração, mais do que Pedro. Pedro andava com Jesus, queridos. Pedro estava ao lado do homem, quando ele ousou
a dar uma lição de moral em Jesus. E o nível do negócio chega nesse ponto. O cara chega num ponto de espiritualidade falsificada, genérica, que ele acha que realmente ele já pode dar esse tipo de lição, enquanto ele mesmo precisa mudar os conceitos, os padrões de vida, porque ele está numa vida desgraçada e ele precisa sair daquela situação. Por quê? Porque é desobediente, é rebelde, ele acha que ele é o cara, ele não muda, ele não quer mudar, ele não se rende à palavra, ele é altivo, ele ora de joelho, mas o coração está em pé. E aí Deus não vai poder atender um camarada desse, porque a Bíblia diz que ele só se compadece de um coração quebrado, quebrantado. Não tem como ouvir. Ah, pastor, eu recebi uma palavra essa semana de um profeta, de uma fulana. Eu não estou dizendo, queridos, que não haja o profeta. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a quantidade é muito grande de profeta para pouco não profeta. O negócio está ao contrário, sabe? Então esse é o ponto. É muito índio para pouco cacique lá, sabe? Não está dando certo, está batendo as cabeças ali, sabe? E a confusão está muito grande. Então quando tu ouvires uma palavra, alguém te entregando um mistério, irmão, recebe o mistério. Tu fica ligado, meu irmão. Tu fica ligado para que tu não venha entrar na mesma situação de Pedro. Porque Pedro andava com um homem quando ele estava na terra aqui, os dois lado a lado, juntinho ali. Mas Pedro achou que ele podia dar uma aula para Jesus. Jesus disse, não, Pedro, tu está equivocado. Na verdade não é tu que está aí, Pedro, é Satanás que está falando por ti. Mas eu tenho orado ao meu Pai, porque Satanás por várias vezes já pediu para se andar contigo. Foi quando Pedro se despertou e disse, eu não sabia dessa situação. Muitas vezes, queridos, você é usado por Deus, Deus te usa brilhantemente, mas você acha, depois que for usado por Deus, você acha que você pode continuar com essa mesma intimidade, com esse mesmo grau de espiritualidade do momento em que o Senhor te usou. Não, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, teve um encontro com o Senhor, desceu de lá maravilhado. O rosto de Moisés, ele resplandecia, a ponto de quando as pessoas olhavam para o rosto de Moisés, elas não suportavam o rosto de Moisés, de tanto brilho que tinha. Então Moisés resolveu colocar o que? Um véu. Agora vocês sabem por que usam véu, né? Lá em Israel. Moisés resolveu colocar um véu. O problema é que Moisés não falava com Deus face a face todos os dias. E o brilho foi desaparecendo, mas o véu não sumiu. O véu continuou. Moisés deixou o véu lá naquele. Moisés deixou o véu no mesmo local. E lá no Novo Testamento, depois de quase 1000 e poucos anos, Paulo vai falar sobre esse assunto duramente. E uma hora dessa a gente vai conversar sobre esse assunto aí do véu de Moisés. Então, amados, o que o Senhor tem para nos passar é que nós fiquemos atentos a esse tipo de coisa. Que nós fiquemos ligados, não no profeta, mas no Senhor, na palavra dele. Fiquemos ligados ali naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, né? O nosso comportamento. Eu tive uma mãe espiritual excelente, hoje ela mora com o Senhor, mas aprendi muito com ela. Tive também um pai espiritual maravilhoso. Esse ainda está vivo. Aprendi muito com ele também. E estava ali do lado. Todas as vezes que eu voltava do trabalho, eu encostava na casa dele, a gente tomava um café e conversava ali, papeava por horas e horas e horas. Aprendi muito com ele. Então, te debruça, procura um irmão, procura uma pessoa amada, um querido aí, um parceiro de oração,
uma pessoa que você tem uma estima, e diz: olha, meu irmão, vamos estudar a Bíblia, vamos ter mais intimidade com Deus, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e Deus vai te recompensar grandiosamente, porque é assim que funciona, queridos. Deus é maravilhoso e Ele não quer te ver como uma pessoa que pode ser dominado por Satanás por falta de conhecimento. Ele diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então procura conhecer mais e mais o Deus a quem você serve, para que você possa crescer espiritualmente, que você possa crescer na sua vida, inclusive profissional, social, que você possa crescer continuamente na presença do Pai. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.